Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Jó. Jó, capítulo 1 do livro de Jó. Quem aqui já leu o livro de Jó, levanta a mão. Quem não leu o livro de Jó, fala assim: misericórdia, Senhor. Caramba, tem bastante gente, hein? Então eu quero incentivar você a ler o livro de Jó. Vamos lá então? Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um dos seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar perante Deus e Yahvé, o Senhor, e Satanás, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Deus questionou Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé, Deus: observaste o meu servo Jó, em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo o que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui, apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então repentinamente surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro e exclamou: fogo de Deus caiu do céu, incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu, e eu fui o único sobrevivente e vim lhe informar o que ocorreu. Enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto este acabava de dar sua informação, chegou outro com a seguinte notícia: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito, o filho mais velho.
De repente veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e todos eles estão mortos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. E exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. E Yahvé deu, e Yahvé o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em todas as suas atitudes, Jó não errou nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Efésios capítulo 6, verso 10 até o 13. Concluindo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Põe a mão na tua cabeça e o outro no teu ventre e diz assim: Senhor meu Deus, me dê a graça e a capacidade de compreender a tua palavra, a tua revelação. Coloca, Senhor, no meu espírito a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que fazer quando tudo diz que não? O que a gente pode fazer diante de situações quando a gente chega à conclusão de que tudo na nossa vida ou naquele momento da nossa vida está dando errado? A história de Jó, ela mexe comigo, e eu acredito que ela mexa com você, se você já leu esse livro. Há muito questionamento sobre essa história, não é? Mas há um fato que a gente precisa aprender com Jó. E eu entendo que o sol, ele vem sobre justos e injustos. O dia mau alcança todos. Todos precisamos entender que durante o nosso tempo de vida na terra, nós estamos sujeitos aos dias bons, e isso é muito bom, mas também estamos sujeitos aos dias maus. E administrar nossas reações nas fases em que nós passamos durante a vida depende muito de em quem está a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança, e para quem e para onde nós estamos olhando. Amados, nós precisamos, como filhos de Deus, entender que a nossa fé em Jesus Cristo, ela não nos isenta dos dias maus. A nossa fé em Jesus Cristo, ela não nos isenta dos dias maus. E que Jesus Cristo não é garantia de que não teremos dias ruins. Na verdade, Ele é mais garantia de que na terra teremos dias ruins do que dias bons. Porque Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos tribulação. João 16:33 nos fala sobre isso. Mas a gente pode ter a certeza, e a mais absoluta certeza, de que Ele, se não é a garantia de que nós não vamos passar por dias, somente por dias bons, que nós vamos passar somente por dias bons, Ele é a garantia de que nós somos mais do que vencedores e que temos uma vida vitoriosa. João 16:33 diz: eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz.
neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Ele diz: eu venci o mundo. Lá em Romanos, no capítulo 8, 35 em diante, nós vamos ouvir, ele diz: contudo, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Toda e qualquer situação, ela pode muito bem contribuir para que eu e você sejamos ainda mais apegados ao Senhor e nos apeguemos ainda mais à sua verdade. Paulo, ele nos consola quando em 1 Coríntios capítulo 15, 19, ele diz que se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. E uma das coisas que Jó tinha era um olhar para Deus, era um olhar para a eternidade. Se existe algo que Jó tinha, era uma confiança absurdamente extraordinária no Deus da vida, porque ele fazia aquilo que provavelmente eu e você não fazemos. Mas ele era um intercessor assíduo da sua família. Ele era alguém que sacrificava em favor dos seus filhos. Ele era alguém que tinha um temor gigante de Deus, que andava numa integridade inquestionável. Ele foi o único homem de Gênesis a Apocalipse, com exceção de Jesus, que Deus indicou. Foi o único homem que Deus permitiu e comprou uma batalha com Satanás, usando um personagem, Jó, para provar que existem pessoas que adoram a Deus não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. E Jó, ele servia e adorava a Deus não pelo que ele podia dar para Jó, mas pelo que ele era para Jó. E o que ele era para Jó levou Deus a permitir que Satanás desafiasse a fé de Jó e provasse a fé de Jó. Quando nós olhamos para a história de Jó, vejo que nós nunca estamos, por exemplo, preparados para o tempo ruim. Na verdade, a gente não cria estrutura física, não cria estrutura emocional e também não cria estrutura espiritual para o dia mau. Dias maus, é verdade, eles são consequências de um mundo caído, são consequências do pecado, de um mundo que jaz na mão do maligno. Por isso não estamos isentos, e até a volta de Jesus, ou até o nosso encontro com Jesus, nós não estaremos isentos de viver momentos difíceis. Mas como vencer esses momentos sem perder a fé? Como não desesperar? O apóstolo Paulo disse que a tribulação que ele sofreu na Ásia foi tão forte, tão pesada, que ele chegou ao ponto de se desesperar da própria vida. Ora, se a nossa esperança, lá em 2 Coríntios 1, 8 e 9, por favor, 2 Coríntios 1, 8 e 9, irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus que ressuscita os mortos. Paulo declara algo muito forte. Ele servia a Deus, trabalhava na obra do Senhor, mas na Ásia ele enfrentou uma perseguição e uma luta tão gigante, que ele disse:
Foi tão desesperadora, foi tão absurda a luta que nós enfrentamos, que eu tinha a mais absoluta certeza que eu não sairia vivo dali, que chegara o meu momento de morrer, que chegara o meu momento de partir. Mas eu tinha algo na minha mente, que eu já estava morto. Eu já morri quando eu entreguei minha vida a Jesus. Eu já havia morrido ali na cruz. Portanto, eu estava tranquilo em relação a isso, porque eu confio e eu confiei no Deus que ressuscita os mortos. São lutas que Paulo não esteve isento, lutas que Pedro não esteve isento. Não são perseguições que a gente procura na história, na perseguição da igreja, porque hoje a gente não sofre esse tipo de perseguição, mas nós sofremos a perseguição psicológica, nós sofremos a perseguição que o tempo da abundância traz, nós sofremos a perseguição que a prosperidade traz. É a perseguição que nos tenta gerar um encantamento sobre a nossa vida, a ponto de nós mesmos perguntarmos: será que eu preciso de Deus? Será que eu tenho necessidade de orar todos os dias, de ler a palavra todos os dias, de buscar a vontade do Senhor? Tudo vai tão bem, tudo está correndo tão bem. Hoje as coisas são tão fáceis de se obter, de se conquistar, não é? Hoje tudo parece que está ficando mais fácil, mas tudo isso é um engodo, tudo isso é uma armadilha, tudo isso é uma perseguição, para que nós amemos o mundo e as coisas que no mundo há. Porque quando a gente ama o mundo e as coisas que no mundo há, a primeira coisa que gera dentro de nós é uma autossuficiência. E a gente faz uma pergunta: será que eu preciso mesmo de Deus? Será que nós necessitamos mesmo de Deus? Mas numa hora de luta, numa hora de tribulação, num momento como esse, por exemplo, que hoje nós estamos vivendo no nosso país, no Rio Grande do Sul, num momento de fome, num momento de desespero, nós vemos que toda a nossa prosperidade, toda a nossa abundância de bens, elas não valem absolutamente nada. Não adianta eu ter dinheiro se eu não tenho comida para comprar. Não adianta eu ter dinheiro se eu não consigo obter saúde, porque há enfermidades que o dinheiro não consegue comprar. Ele pode amenizar a minha dor, mas se Deus não me curar, não há dinheiro que me cure. Às vezes a gente olha a vida e ela é tão maravilhosa, e é mesmo, é uma dádiva de Deus que a gente esquece. E nós confessamos e professamos a Jesus Cristo, e nós queremos levar as duas coisas, tanto as paixões do mundo quanto as paixões por Deus. E isso é um encantamento, porque eu não posso fazer duas alianças. Eu não posso ter uma aliança com Deus e uma aliança com o mundo. Jó, ele enfrentou uma luta que a gente não tem dimensão, a gente não consegue mensurar, porque no primeiro momento da vida de Jó, ele perde tudo, ele perde as suas fazendas, ele perde as suas empresas, Jó perde tudo. Jó perde a centena dos gados, camelo, ovelhas, ele perde tudo. Os inimigos se levantam, levam. Mas isso aí tudo bem, os bens a gente perde, a gente tem pessoas que falem, depois reconstroem, começam tudo novamente. Mas Jó perdeu em um único dia 10 filhos. Ele perdeu 7 homens e 3 mulheres num único dia. O caos veio sobre a vida dele de tal maneira que a mulher dele não suportou e disse: amaldiçoa esse teu Deus. E a palavra não é amaldiçoar. Na verdade, no original ela está dizendo assim: abençoe o seu Deus e morra. Não é amaldiçoe. Amaldiçoe é para que tenha um peso naquilo que nós interpretamos. Mas no original a mulher de Jó diz: abençoe o seu Deus e vai. Tipo, morre logo. Abençoe esse seu Deus, já que você acredita nele, abençoa e morre. Mas Jó não estava pedindo isso. Ele diz: como uma louca,
como um louco, você também está fazendo a mesma coisa. Recebi eu de Deus o bem, porventura não receberia o mal. Mas ele não estava recebendo o mal de Deus, ele estava recebendo do inimigo. Ele estava no meio de uma batalha que Deus permitiu, porque ele era íntegro, porque ele era honesto, porque ele era sincero, porque ele era alguém fiel a Deus. Ele deu um prazer a Deus de comparar numa batalha, usando ele como o elemento da batalha para provar que Satanás estava errado, para provar que nem todo mundo que adora a Deus o adora pelo que ele tem ou pelo que ele pode dar, mas o adora pelo que ele é. Que Jó não adorava a Deus porque Deus o cercara de prosperidade, de bênção. Jó não era um homem incrédulo, como muitos falam. Se Jó tivesse fé, ele usaria a autoridade em Deus para repreender toda a ação do diabo. Mas não era uma questão de repreender ou não repreender uma ação, era uma disputa nas regiões celestiais entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre Deus e o diabo. E ele estava no meio, ele era o elemento da prova de quem iria ganhar essa batalha. Foi o único homem que Deus indicou e colocou no meio de uma batalha. Sabe, eu quero fazer uma pergunta para você: como que nós vencemos os maus momentos? Como que a gente supera os maus momentos? Como que nós conseguimos ultrapassar esses limites que muitas vezes se vêm contra nós, dos mais diversos níveis de luta? Porque hoje a gente não enfrenta a luta de uma arena, de uma perseguição física, de uma prisão, embora tenham prisões injustas. Não, não é isso. Satanás sabe que matar crente não resolve muito. Ele mata um, nasce 1000. Mas a perseguição dele é para tirar e roubar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Certa feita, um homem de meia idade entrou na minha sala. Ele havia entregado a vida dele para Jesus. Ele era espírita quando se converteu, e depois de um tempo ele entrou na minha sala e ele falou assim: pastor, eu estou abandonando o evangelho, eu não quero saber mais desse Jesus, porque antes de eu entregar a minha vida para Jesus, eu tinha uma vida boa, a minha vida era ótima, eu tinha tudo, eu tinha abundância nas coisas, eu era feliz. Depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, só desgraça, só desgraça, só desgraça. O Senhor não vai me convencer, eu não quero que o Senhor fale ao contrário, eu só quero que o Senhor entenda que eu estou deixando. E ele foi embora. Sabe por quê, amado? Porque muitos chegam até Deus pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele é. Muitos chegam a Deus visando os bens dessa terra e não os bens eternos. E a Bíblia mesmo fala que essas pessoas recebem aqui o que elas querem. Asaf, no Salmo 73, ele diz: quando eu olhei para a prosperidade do ímpio, quase que eu caio, meus pés resvalaram, de ver como que os ímpios prosperam, e eu vivia naquele limite, na linha na corda bamba. Mas o Senhor Jesus já disse: se você tem o que comer, tem o que beber, tem o que vestir, com isso você se sinta satisfeito. Porque a nossa caminhada de fé, ela visa um outro propósito. Lógico que nós queremos, lógico que nós precisamos, como o nosso querido pastor Robson ministrou aqui, tudo nesse mundo se move com o dinheiro, não é? E a Bíblia diz que não é o dinheiro que é pecado, mas o amor ao dinheiro. E o dinheiro nunca foi de Mamon, o dinheiro nunca foi dele. O Senhor já diz: meu é o ouro, minha é a prata. Então é dele tudo. O problema é como que o nosso coração busca essas coisas. Em vez de nós fazermos do bem que nós temos nossos servos, nós nos tornamos servos dos bens que nós temos. E isso é muito perigoso. Jó demonstra que ele não tinha problema nenhum com as coisas que ele tinha. Como posso vencer o tempo ruim e vencer o tempo em que tudo diz que não?
Primeira coisa, você precisa se vestir da armadura de Deus, ser cheio do Espírito Santo, estar pleno do Espírito. Efésios 6, 12 e 13, lemos o seguinte: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. A batalha é diária e exige que sejamos revestidos do Espírito Santo. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz: não apaguem o Espírito Santo. Amados, nós jamais resistiremos um dia mau, um dia de luta, uma enfermidade, um momento mais longo das nossas tribulações possíveis de sofrer, se a nossa vida não estiver cheia do Espírito Santo, se nós não transbordarmos do Espírito de Deus. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos diz: vale a pena permanecer e continuar. Nós não podemos ser pessoas vazias do Espírito Santo, não podemos ser pessoas vazias daquilo que Deus quer entregar nas nossas mãos. Se no mundo nós teremos tribulação, se no mundo nós teremos aflições, eu preciso buscar em Deus qual é a forma com que eu posso vencer, com que eu posso superar, com que eu posso suplantar tudo isso na minha vida. Eu não sei qual é a intensidade da sua luta, e nem você sabe qual é a intensidade da minha. Às vezes, amado, uma pessoa, ela tem tudo e ela dá cabo da vida, ela se suicida. Ela tem uma família boa, tem dinheiro, tem condição de viver bem, e de repente ela se suicida porque ela não estava presa, ela não enfrentou uma perseguição humana, mas uma perseguição interna. Professa Jesus, mas não suporta a dor da alma, não encontra contentamento em Deus. Por quê? Porque a alma, embora professe Jesus, está vazia do Espírito de Deus. Se estivermos vazios do Espírito Santo, Satanás vai tomar. Não teremos escape, nem consolo e nem esperança para enfrentar o dia ruim. Temos que estar vestidos da armadura de Deus, que é a palavra, que é a oração, que é o jejum, que é uma vida em santificação diante de Deus. Porque os dardos inflamados virão. A nossa luta não é contra pessoas. Nós não estamos em octógono ali lutando uma luta de boxe, um Muay Thai, não é isso. Eu não estou lutando contra uma pessoa. Essa guerra é nas regiões celestiais. Somente Deus e o diabo sabem o que é que está acontecendo e como nós estamos sendo vistos por Deus e pelo inimigo das nossas almas. Aqui na terra, nós só temos um elemento que é primordial na nossa confissão a Jesus Cristo como Senhor: é ser cheio do Espírito Santo. Por isso o cuidado de Deus, o cuidado de Jesus. Olha, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Vocês precisam dele. Nós não podemos ser cristãos intelectuais, pessoas que têm conhecimento bíblico, mas não têm conhecimento de Deus. Tem conhecimento da história bíblica, mas não tem conhecimento do Senhor da palavra, do verbo. É Ele quem vai nos fortalecer nesse momento. É isso que Paulo diz. Chega um momento em que você se desespera da sua própria vida, mas existe uma convicção de que nós já estamos mortos em nós mesmos e decidimos confiar no Deus da vida e que ressuscita os mortos. Mas sem essa armadura, sem esse revestimento, sabe, sem essa convicção, sem o Espírito que nos conduz a toda a verdade sobre nós, sobre as pessoas, sobre o mundo, como que a gente vai vencer? Sem o Espírito Santo que nos dá a condição de discernir, de separar, de fazer as melhores escolhas, como que a gente faz? É por isso que no meio de desespero, muitas pessoas fazem loucura. No Velho Testamento, as mães cozinhavam seus filhos por causa da fome. Israel fazia alianças erradas por causa da fome.
E também por causa da abundância, achava que só Baal poderia resolver o problema, porque estavam longe da promessa, do propósito, do que Deus tinha para eles. Você precisa se revestir de Deus. Estar revestidos de Deus é ter uma vida de oração. Sabe, nesses dias eu tenho pedido para Deus, e todas as manhãs na minha oração eu falo assim: Senhor, me reveste do Espírito Santo no dia de hoje, porque provavelmente no dia de ontem, o revestimento que o Senhor me deu, muitos acabou com o dia a dia, com os afazeres, com as respostas, com as conversas, mas eu preciso ser revestido hoje, eu preciso ser cheio hoje. Se Ele diz enchei-vos, é porque existe a possibilidade de estar vazio. Por isso nós temos que nos encher do Espírito todos os dias. Assim como o povo do maná, do deserto, pegava o maná para cada dia, nós precisamos todos os dias dizer: Senhor, transborda o meu vaso hoje. Transborda o meu vaso hoje no meu trabalho, eu preciso estar transbordando do Espírito. Aqui em casa eu preciso estar transbordante do Espírito, porque eu não sei quais são as setas que o inimigo vai mandar, eu não sei quais são as lutas que eu irei travar nesse dia, mas eu preciso do revestimento. Eu não sei qual é o tipo de encantamento que Satanás vai tentar jogar. A tua palavra diz que sobre a minha vida não vale encantamento, não vale palavra de maldição, mas eu tenho que estar revestido para que isso bata e retorne. Se eu não estiver revestido, se a minha vida estiver vulnerável, certamente eu serei alcançado por isso. A segunda coisa que nos leva a vencer o dia em que tudo diz que não, os dias difíceis, é não esquecer que a soberania é sempre de Deus. Se com Ele está o querer e o efetuar e a tudo dar graças, não adianta eu achar que eu tenho o domínio do mundo e do reino espiritual, porque eu não tenho. A soberania da minha vida está na mão dEle. O ar que eu respiro é Ele que me dá, a saúde que eu tenho é Ele que me dá, a força que eu preciso é Ele que me dá, tudo o que eu necessito é Ele quem me dá, e eu preciso confiar nele. Filipenses 2,13 diz o seguinte: pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua vontade. Eu não posso esquecer em tudo que eu viver da soberania de Deus, e foi isso que Jó falou: nu eu vim para esse mundo, nu eu vou sair dele. O Senhor deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma declaração de uma soberania absurdamente extraordinária. Eu sei que tudo que eu tive foi o Senhor que me deu, e não foi só gados, empresas, família. O Senhor também me deu filhos, o Senhor me deu filhas. Tudo que eu tenho é teu. Eu vim para cá nu, eu saí do ventre da minha mãe sem nada, eu estava nu. O Senhor me deu tudo, o Senhor me deu o que vestir, o que comer, o que beber, o Senhor me deu crescimento, o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu uma esposa, o Senhor me deu filhos, o Senhor me deu empresas, e agora o Senhor resolveu tirar. Ok, eu sei que eu vou voltar nu, louvado seja o nome do Senhor. É não esquecer que em situação nenhuma Deus perde a soberania, Deus perde o controle, Deus perde o poder. Você pensa que tem controle de alguma situação, você pensa que tem o poder de alguma coisa, mas o que você tem é porque Deus te dá. E se você tem é porque Ele é bom com você. Por isso, queridos, 1 Tessalonicenses 5,18, lemos o seguinte: dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual é as circunstâncias que você fala: eu não vou dar graça? Se Deus me amasse, eu não estava passando por isso. Mas não tem nada a ver com o amor de Deus, tem a ver com o mundo caído e com o seu pecado. Nós precisamos entender que o soberano está pedindo para eu dar graças em toda e qualquer situação. O soberano está dizendo: dê graças por todo e qualquer momento. Amados, um dos maiores pecados da igreja é o pecado da ingratidão. Se tudo vai bem, nós damos graças. Se tudo vai mal, nós murmuramos, nós reclamamos, como filhos mimados.
Nós não aguentamos passar por luta, nós não aguentamos passar por tribulação, qualquer que seja a prova, por menor que seja, a gente já geme, já grita. E o problema não é gemer e nem gritar. O problema é a gente duvidar da soberania e do cuidado de Deus. O problema é a gente não enxergar que Ele está no controle da situação. Ele sabe o que está fazendo e por que está fazendo isso. Ele sabe por que está permitindo isso. Ele entende, Ele sabe até onde vai o limite da minha luta. Muitas batalhas nós vamos perder. Mas perder batalha é melhor do que perder a vida no meio da batalha. A gente já sabe disso. Nós não podemos esquecer da soberania de Deus. Deus é soberano de toda a terra e nunca, jamais perderá o controle de toda e qualquer situação. 1 Pedro capítulo 1, 6 e 7, lemos o seguinte, portanto nesta verdade exultai, mesmo considerando que agora por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Ele diz, vocês estão passando por lutas, Pedro está dizendo isso, mas é para que a prova da vossa fé se redunda em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Não importa a intensidade, mas importa que eu e você saibamos o porquê nós cremos nesse Deus. Porque Ele pode nos dar uma casa, porque Ele pode nos dar saúde, porque Ele pode nos dar um carro, porque Ele pode nos tornar empresários, porque Ele pode nos fazer prosperar, porque Ele pode arrumar o problema da minha família. É por isso que você o serve, ou é porque Ele é Deus e você o ama? E independente de qualquer situação, Ele continua sendo Deus. Mas nós não estamos preparados para isso, não. Até que nós passemos, não. Nós não estamos preparados, não. E Deus sabe que nós não estamos, como Ele sabia que Paulo não estava, que Jó não estava. Quando digo não sabia, olhando pela ótica humana. Mas Deus sabe, porque Ele nos dá prova, e Ele não nos dá prova além das nossas forças. Paulo disse, eu não consegui, estava além das minhas forças. Mas quando ele passou pela prova, ele viu que Deus não deu uma prova que ele não pudesse suportar. Se a sentença, e se não é o tempo e nem a hora de Deus te levar, não são as lutas que vão te levar. Se não é a hora, e se não terminou o projeto de Deus na sua vida, não serão as lutas que vão dizimar você. O que nos dizima antes da hora é a nossa incredulidade, é a gente blasfemar contra Deus, é nós nos revoltarmos contra Ele e tomarmos a atitude que dá legalidade ao inferno para nos matar, roubar e destruir. Ninguém que serve a Deus e anda nele morre na véspera. Mas existem muitas pessoas que morreram antes da hora. Existem muitas pessoas que partiram antes da hora, porque não entenderam o propósito de Deus na vida deles. A soberania não pode ser esquecido. Deus o deu, Deus o tomou. É Deus quem me fortalece, é Deus quem faz, é Deus quem gera todas as coisas, é Deus quem faz tudo que nós temos, tudo que nós vemos. Você acha que Noé construiu aquela arca porque ele era um cara mega power inteligente? Você acha que Moisés atravessou aquele deserto com mais de 3 milhões de pessoas porque ele era mega power inteligente? Você acha que Paulo fez o que ele fez porque ele era o cara da sua época, mega power inteligente? Independente de tudo isso, é porque eles acreditavam num Deus que é soberano. Você acha que Abraão, aos 75 anos de idade, ele arrisca, deixa tudo, sua história, seu passado, e entra numa aliança com Deus porque ele era o cara da sua época? Não.
Deus escolhe aqueles que não são para mostrar que Ele é na vida dos que não são. Isso é soberania. Isso é Deus. Se a gente esquecer disso, nós vamos abandonar a nossa fé na primeira luta, na primeira tribulação, e todos nós estamos sujeitos. É melhor eu passar por uma tribulação com a esperança de vida eterna, do que uma tribulação sem saber para onde eu estou indo. A terceira coisa que Deus declara para nós, para vencer os tempos ruins, quando tudo diz que não, é nós permanecermos firmes na fé, com a convicção de que tudo passa. Coisas e situações são cíclicas, mas a palavra de Deus não. Situações são cíclicas, coisas são cíclicas. Quantas coisas você já comprou na sua casa e que já jogou fora? Porque passou. Quantas roupas você já comprou, usou e jogou fora? Coisas são cíclicas. Situações que você enfrentou e que passou. Ela é tão cíclica que a vida se move por estações. No ano nós temos 4 estações. Estações que remontam a muita alegria, como verão e primavera. E depois nós temos 2 meias estações. Verão e inverno, perdão. Não é verão, remonta a alegria, primavera remonta a alegria, que é uma meia estação. E temos o inverno, que a gente chama de um tempo difícil, e é difícil para muitos. E o outono. Mas é interessante, porque a gente vai aprendendo com Deus. Você sai do verão e Deus te dá o outono para te preparar para entrar no inverno. Olha que coisa interessante. Você não sai do verão no inverno. Você sai do verão e vai para o outono. E o outono é a meia estação que faz com que o seu corpo se adapte ao inverno que está chegando. E quando você sai do inverno, vem a primavera. E a primavera, ela vai adaptar o seu corpo para o verão que vai vir. Você não sai de uma geladeira e já entra no forno. Até nisso Deus prepara as coisas para nos preparar. A vida é cíclica. O que a gente precisa entender é que se a nossa esperança está em Deus, não importa se eu estou no inverno, eu continuo nele. Não importa se eu estou numa meia estação como outono, eu estou nele, ou primavera, eu estou nele. Não importa se eu estou no sol escaldante do verão, eu estou nele. A gente precisa entender que a vida, ela é cíclica. E a gente precisa entender que em todo esse tempo, o que não muda é a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 1, 9 e 10 diz o seguinte: o que foi, voltará a ser. O que aconteceu, ocorrerá de novo. O que foi feito, se fará outra vez. Não existe nada novo debaixo do sol. Será que há algo do qual você possa dizer, vê? De fato isso é absolutamente inédito? Não, já existiu em épocas anteriores a nós. Não existe nada novo. Tudo que nós vivemos já aconteceu. E vai voltar a acontecer. Hoje de manhã eu falei que nós somos uma geração que enfrentamos uma pandemia. Mas ela não foi a primeira, ela foi a 5ª pandemia no mundo. Já tivemos 5 pandemias somadas a essa pandemia que nós tivemos. E existem pandemias que na sua época arrasaram, destruíram. A peste bubônica, a peste negra e tantas outras que aconteceram. Doenças que vieram, calamidades que vieram e que aconteceram. Terremotos, vulcões que arrasaram cidades, que arrasaram nações. Como agora o que nós vivemos no Rio Grande do Sul, infelizmente, muitas vidas foram ceifadas. São catástrofes. Mas
São momentos que infelizmente nós passamos num mundo caído, sujeito a intempéries, vivendo o descontrole da ambição miserável do homem controlado por uma mente diabólica. Porque a ciência fala para nós pararmos, para nós termos limite, mas o homem não para. O homem não para. Alguém já falou que o solo do nosso país é como um queijo suíço. Uma hora vai arriar tudo. A gente faz as coisas porque o nosso conforto, a tecnologia, o tempo do IA chegou e a gente quer tudo isso, mas tudo tem um preço. O não conformismo, o não temperamento, o não ter um limite daquilo que é bom, vai nos cobrar muito caro. Se não meu e de você, vai cobrar dos nossos filhos, netos e bisnetos, das gerações que virão. É por isso que Pedro diz: olha, esse mundo vai ser destruído por fogo, porque nós estamos acendendo a fornalha. A palavra de Deus não muda. O que está sendo já foi no passado e vai continuar a ser no futuro. Eu falei hoje de manhã que um tempo atrás eu passei na rua, vi uma mulher com uma calça apertada de cima e a perna da calça larga. Eu falei, isso aí me remete aos meus 16 anos. Na época nós chamávamos de pantalona. E para zoar chamava de calça varredora, porque saía varrendo a rua, né? Aquela calça. Homens e mulheres, boca de sino, sei lá eu que nome que as pessoas dão hoje. Tudo que hoje você vê que é moda, lá atrás já aconteceu. Lá atrás alguém já vestiu, alguém já fez. As cores que as pessoas criam, hoje tem as cores cítricas. Ok, novas cores, não é novas cores, são novas tonalidades, porque as cores são as mesmas. Tudo que está acontecendo, já aconteceu. Pastor, mas não a tecnologia. Para aquela época, ok, você pode falar que não tinha tecnologia. Então olha para as pirâmides do Egito e diz para mim se aquilo não era tecnologia para a época. Olha para a cultura maia e diz para mim se aquilo lá não era tecnologia para a época. Olha para Machu Picchu e vê se aquilo não era tecnologia para a época. Por favor. Nós estamos vivendo a tecnologia da nossa época, mas a palavra de Deus é a mesma. Mateus 24, versículo 35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. No meio de tudo, com o que eu tenho que ficar? Com a palavra de Deus. Quando os dias diz que sim, eu estou na palavra. Quando os dias dizem que não, eu estou com a palavra. Eu preciso aprender a caminhar e basear e edificar minha vida na palavra de Deus. Como se não bastasse a situação de Jó, o capítulo 2, quando você olha, Satanás volta no céu junto com os filhos de Deus, com os anjos, e ele reivindica algo mais. E aí você viu meu servo Jó, agora está pobre, né? Você destruiu as fazendas dele, você destruiu a casa dele, você matou os filhos dele, você arrasou Jó, agora não tem mais nada, né? Mas você não tocou na vida dele. Bem por bem, pela sua vida, o homem dá tudo. Toca na vida dele para ver se ele não blasfema contra o Senhor. Toca na vida dele para ver se ele não vai te xingar, não vai murmurar, não vai reclamar. E Deus não parou. Deus disse para ele assim: vai lá então, pode mexer na vida de Jó, pode tocar no corpo dele, você só não tira a vida dele, mas o resto você pode fazer com ele o que você quiser. E como se não bastasse, Satanás vai lá e mete uma doença no homem, que o homem tem que se coçar com um caco de telha, que ele fica 7 dias sem abrir a boca, só gemendo de dor. E como se não bastasse, ainda coloca mais 3 amigos da onça, porque tem amigos que são amigos da onça, e tem amigos que são a onça mesmo, não é? Querem engolir a gente vivo.
ali azucrinando, querendo encontrar pecado em Jó, querendo dizer: Jó, você é culpado de tudo isso, tudo está acontecendo por sua culpa, você errou, você pecou, e você ainda está blasfemando, você precisa se arrepender, Jó. E Jó se defendendo. No final das contas, ele ainda vai debater com Deus, e aí ele perde, porque Deus vai falar: Jó, eu sou Deus, eu sou o soberano, você não sabe de nada. E Jó não sabia mesmo. Mas como se não bastasse, no seu corpo tinha uma doença, e ele se coçava com um caco de telha. Sabe aquela história que não existe coisa ruim que não possa piorar? Que não tem tempo ruim que não possa ficar pior, assim como não tem tempo melhor que não possa ficar melhor ainda. Mas essa era uma luta que Jó não sabia. Era uma guerra que estava sendo travada e Jó não sabia. Ele não sabia que ele estava sendo um motivo de uma disputa. Não ele, mas a fé dele. Enquanto Deus dizia: Jó está comigo pelo que eu sou, Satanás dizia: Jó está contigo pelo que você dá para ele. Não, Jó está comigo pelo amor que ele tem por mim, pela confiança em mim. Não, Jó está contigo pelos bens que você dá, pelo que você faz para ele. Havia uma disputa e Jó estava no meio e não sabia de nada. Como muitas vezes a gente passa por luta e não sabe. Sabe, hoje de manhã eu falei que existem lutas que nós enfrentamos que são provações. Elas são provações, não é? São lutas que de fato nós enfrentamos, estamos sendo testados na nossa fé. Mas existem lutas que nós enfrentamos que nós habilitamos na nossa vida. Nós damos legalidade para o que acontece na nossa vida. Existem lutas que a gente enfrenta que não é Deus quem permitiu ou entrou numa luta contra Satanás testando a nossa fé. É porque nós demos legalidade para Satanás agir na nossa vida, com os nossos pecados, com não arrependimento pelos erros que nós cometemos, por não fazer uma oração, por não ter um coração quebrantado, uma mente aberta para entender que essa palavra é para ser obedecida e seguida. E aí nós damos legalidade ao diabo. O Senhor Jesus disse que quando Satanás sai de uma casa, ele procura por lugares, não encontrando, ele volta com mais 7. E aí já não são mais 1, são 8. Nós falamos às vezes disso em termos de possessão. Mas de quantas coisas na nossa vida dá errado, na nossa família dá errado, no nosso trabalho dá errado, na administração do que nós temos dá tudo errado. Mas a gente tem a humildade de perguntar: Senhor, o que é que eu estou fazendo de errado? Isso aqui é uma provação ou foi uma legalidade que eu dei? Porque provação, você tem paz. No meio da provação você tem paz. No meio da provação você não perde a esperança. No meio da provação você está vivo. Você tem tranquilidade. Mas quando é legalidade, você entra em desespero no meio da luta. Você desperta em você os sentimentos mais horríveis, de ambição, de ganância, de inveja, de raiva do outro, aquela sensação de que só você está sofrendo injustiça. Nós precisamos discernir isso, entender isso. Olha a diferença da reação da mulher de Jó e a reação de Jó. E ela vivia com um homem de Deus, mas o coração dela era diferente. Ela não estava preparada para aquilo. Olha a mulher de Ló, Deus está tirando eles da terra de Sodoma e fala: vai para lá, vai, não olhe para trás. Quem olhar para trás vai se arrepender. Não olhem para trás. Ele e as suas filhas correm. Jó quer sair do meio do fogo, mas a mulher de Ló, antes de entrar em Loar, ele olha para trás. Ela olha para trás e se transforma numa estátua de sal, porque ela não se libertou, ela não se livrou de tudo aquilo que ela ia perder. Tem pessoas que basta que Deus tire uma caixa de fósforo dele e ele já blasfema, ele já reclama, ele já murmura, porque parece que Deus tem a obrigação de fazer tudo dar certo na vida dele.
Não, não é assim. A gente precisa entender que a palavra de Deus, ela não muda. O Salmo 125, versículo 1, diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o monte Sião. E uma outra tradução diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São inabaláveis, é o que nós cantamos há pouco. E por último, como a gente vence o tempo difícil, faça sua esperança crescer em tempos difíceis. Sabe, eu falei que a vida é cíclica e eu quero que você entenda o que eu estou falando e por que a esperança é importante. Vamos pensar um pouco em Israel. Israel enfrenta uma fome terrível. José havia sido vendido e ele entra no Egito, não é? 17 anos, 20 anos depois vem uma fome, 22 anos depois vem uma fome terrível. Depois que José é vendido. E o interessante é que ele passa por essa situação, por esse momento, a fome aumenta. 2 anos depois que a fome começou, os irmãos vão lá, e nas suas conversas eles levam Jacó, e Jacó entra com 70 pessoas no Egito e ficam lá 430 anos. Desses 430, 120 anos, 130 anos mais ou menos, eles sofrem uma perseguição, uma opressão, são escravizados, porque Faraó, que conhecia José morre, as histórias vão ficando no esquecimento, e levanta-se um outro faraó que não conhecia José, que não conhecia a história, que não sabia de nada, e começa a oprimir, e isso dura mais de um século, mais de 100 anos, perdão. É mais de um século mesmo. E o mais interessante é que chega o momento de Deus tirá-los de lá. E eles saem de uma situação de escravo e entram no deserto. Nós estávamos no mundo, escravos, e agora eles entram no deserto. No deserto eles caminham 40 dias e na porta da entrada da cidade, eles reclamam, eles murmuram, eles blasfemam, e aí eles voltam e têm que caminhar 40 anos no deserto. Toda aquela geração morre. Ali eles são testados, eles são provados, ali eles pedem comida, eles pedem água, eles comem o maná. Ali toda aquela geração, eles abusam da fé, eles afrontam a Deus, eles vivem a imoralidade, a incredulidade, a obscenidade, eles vivem a rebelião, eles fazem de tudo, e toda aquela geração. Só Josué e Caleb. Aí eles chegam 40 anos depois na terra prometida. Veja, escravidão lá no Egito, luta no deserto, e agora eles chegam na terra prometida, e Josué ouve Deus falar: agora vocês vão ter que destruir os heveus, os amorreus, os jebuseus, os amonitas, os gibeonitas, todas essas nações que estão aqui. Vocês vão ter que puxar da espada, guerrear, matá-los, destruí-los e arrancá-los daqui, porque essa terra eu dei para vocês, mas está invadida pelos inimigos. Ou seja, a luta não para, a luta não cessa. Por isso nós precisamos da esperança todos os dias. Nós precisamos acordar e dizer: Senhor, me renove a esperança, porque eu não sei qual vai ser a luta hoje, eu não sei o que eu vou ter que enfrentar hoje, qual vai ser o problema. Talvez eu vou chegar na empresa e eu vou ouvir um não, talvez eu vou chegar na empresa e eu vou ouvir: você está demitido. Talvez eu vou enfrentar um acidente no trânsito, eu não sei. Eu sei que o Senhor me guarda, eu sei que o Senhor está comigo, mas eu sei que eu saio de uma luta e entro em outra. O que eu preciso é manter a minha esperança viva. Romanos 15, 13, nós ouvimos a palavra de Deus dizer: portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, com toda a alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis da esperança, pelo poder do Espírito,
Santo, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Salmo 119, 50 diz: isto me consola na minha aflição, que a tua promessa me vivifica. Jó, lá no capítulo 42, depois de questionar Deus e conversar com Deus e Deus falar com ele, então Jó abre o seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Jó abre o coração dele e diz: olha, sei que podes realizar tudo quanto o Senhor deseja, e absolutamente nenhuma das tuas vontades podem ser frustradas. Bem sei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O plano de Deus na minha vida e na sua vida não pode ser frustrado, mas às vezes nós frustramos o tempo e a hora de Deus, porque nós achamos que Deus tem a obrigação de fazer tudo dar certo na nossa vida, e que mesmo que a gente erre, Ele tem que ajustar e fazer dar certo. O que fazer quando tudo diz que não? Como superar o tempo ruim, o tempo que parece que as lutas não cessam? Esperar pacientemente pelo Senhor, não desanimar, firmar-se mais e mais em Jesus Cristo e pedir que o Espírito Santo nos fortaleça e derrame da graça abundante de Deus. Sabe, às vezes a gente fala tanto para as pessoas da graça de Deus, a gente anuncia tanto a graça de Deus para as pessoas, como líder, pastores, membros da igreja, porque julgamos ser mais maduros. A gente fala tanto da graça, a gente anuncia tanto da graça, que a gente esquece de que nós somos tão necessitados quanto qualquer pessoa da graça de Deus. Não é porque nós temos Jesus Cristo que a gente não precisa da graça dele todos os dias, em porções dobradas. E é por isso que o Senhor disse para Paulo, no meio da reclamação dele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Você pede graça para Deus todos os dias, graça para suportar o tempo bom sem negá-lo, graça para suportar o tempo ruim sem negá-lo, graça para reconhecer a soberania dele todos os dias, graça para entender que sem a bondade misericordiosa e o sacrifício de Jesus nós não temos absolutamente nada. Eu não tenho meu nome escrito no livro da vida porque eu sou bom, mas porque Deus é bom, porque Ele me comprou para Ele. Nós precisamos entender e ter isso no nosso espírito, porque é isso que Deus quer que nós vivamos e que nós façamos. Jó 42, 10, nós temos uma palavra que Deus disse para Jó. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía. Fases passam, momentos difíceis passam, nós precisamos superar. Apocalipse 21, verso 3 ao 7, diz assim: e ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais Ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Aquele que está assentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Haverá um dia em que nós pararemos de chorar, pararemos de gemer. Haverá um tempo em que nós só teremos alegria, mas até lá tem dias
em que as nuvens encobrirão o sol. Tem dias em que as tempestades virão mais forte do que nós até mesmo pedimos para Deus. Tem dias em que a terra será coberta de água, em que a terra vai ser tomada parte dela pelo fogo. Tem dias, tem crises. Tem tempo em que a economia está próspera, tem tempo em que a economia está ruim. Tem tempo em que a gente tem o que comer, o que beber, o que vestir. Tem tempo que a gente tem que usar as roupas velhas e rasgadas e usar para não andar nu. É o mundo, é a vida. Mas aonde está a nossa esperança? Se a nossa esperança estiver somente nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis. Mas a nossa esperança está em Deus. Ele tem uma promessa para mim e para você, amém? Ele tem uma palavra de vida para mim e para você, amém? O que a gente precisa é acreditar nessa palavra. Amado, nós precisamos entender de para onde nós estamos indo, para onde nós estamos olhando. Se existe um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça, e o seu nome está escrito no livro da vida, porque você entregou sua vida a Jesus, então você precisa usar das coisas desse mundo como se dele não fosse. João escreve: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele insiste: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. O problema não é as coisas que nós temos. O problema é quando as coisas nos têm. Não é quando as coisas são os nossos servos. É quando nós nos tornamos servos daquilo que nós temos. E é nessa hora que Deus não pode tirar nada. Nós somos, e me permita a expressão, nós somos como um cachorro que dá carinho, que brinca, que enrola ou se enrola com a gente, mas na hora em que ele está comendo, se você tira o prato debaixo da boca dele, ele esquece que te ama. Você não pode tirar de baixo. Parece que Deus não pode puxar o pratinho das suas ovelhas, porque elas viram lobo. Parece que nós não podemos ser testados e nem provados. Eu espero em Deus, que nós não passemos por lutas e nem por tribulações, como passou Paulo, como passou Jó, como passou tantos outros homens. Mas eu espero que as lutas psicológicas que chegam, que os encantamentos que o mundo gera, não tirem o foco do autor e consumador da sua, da minha e da nossa fé. Coloque-se de pé, por favor.